quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós assumimos um compromisso com a EBD de estarmos trabalhando este tema, as igrejas do Apocalipse. Estamos estudando na escola dominical, na escola bíblica, o tema, e nós estamos hoje estudando a terceira igreja, amém? A igreja de Pérgamo, capítulo de número 2, do livro de Apocalipse, do versículo 12 até o versículo de número 17, amém? Capítulo 2, do 12 ao 17 do livro de Apocalipse, ok? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nos capacita com sabedoria, com entendimento, com unção, para transmitirmos a tua palavra. Que ninguém saia daqui esta noite, esta manhã, sem ser abençoado por ti. É o que nós te rogamos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Tome o seu lugar. Quero aproveitar e convidar todos os homens da igreja para uma reunião especial que nós vamos começar a ter aqui a partir do primeiro domingo, primeira segunda-feira do mês de agosto, no dia 3, na segunda-feira depois da Santa Ceia. Nós temos no nosso coração o propósito de termos uma reunião aqui só com machos. Se você tem dúvida, venha assim mesmo que nós oramos para Deus tirar a dúvida. Amém? Mas o ideal é reunirmos essa turma com cabelo do braço cabeludo. Amém? Essa turma que é macho, que é hétero. Amém? Mas se você não for, venha também, que nós oramos. Jesus pode abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Eu fico pensando, meus irmãos, se meu pai tivesse resolvido ser gay, eu não existiria. Amém? Mas eu dou graças a Deus que ele resolveu ser homem, e homem de Deus, e casou-se, e por sua vez eu também tive o meu momento de decisão e decidi ser homem. E eu louvo a Jesus pelo Gabriel, pelo Lucas, pela minha netinha. Olha, irmão, se eu fosse gay eu não estaria aqui. Eu sou muito grato a Jesus por isso. Amém? Amém? Aleluia. Não se escandalize não, eu vou falar disso de vez em quando. Amém? Aleluia. Eu fico indignado com coisas que eu ouço na mídia, que querem me enterrar goela abaixo, processos que eu nunca aprendi. Amém? Que a Bíblia Sagrada condena. E eu preciso rebater isso. Eu preciso falar a esses meninos, a esses jovens que estão aqui, essas moças, amém? Que bom é seguir o que diz a Bíblia Sagrada, bom é ser orientado neste assunto pela palavra. Você tem dúvida acerca deste assunto? A Bíblia é a maior conselheira, amém?
Então, por favor, seja inteligente. Vamos voltar para o texto, o tema. Pérgamo, a igreja vulnerável à maldição. Se você tivesse que destruir uma igreja, como você faria? Se você tivesse aí essa ideia, eu quero acabar com a igreja de Praça Seca, como é que eu acabo com essa igreja? Deixa eu lhe dar algumas ideias. Escreve aí. Deixa eu te passar algumas ideias. Será que amaldiçoar a igreja da Praça Seca vai adiantar? Não. Você vai perder o seu tempo. Porque em Jesus Cristo, aleluia, por causa de Jesus Cristo nosso Senhor, nenhuma maldição pega em nós. Você pode jogar a maldição, botar o meu nome na boca do sapo, pegar os poucos cabelos que eu tenho, levar para o cemitério. Você vai perder o seu tempo e a sua viagem. Eu estou coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo. E maldição não pega. Deixa eu te dar uma outra ideia, quem sabe que você gosta. Eu vou jogar uma praga. Não adianta. Pode jogar todas as pragas que você puder, quiser imaginar. Não pega. Aleluia. Nós que somos de Jesus não estamos sujeitos a poder, a blasfêmias, a palavras que saem da boca de quem quer que seja. Nem o diabo tem poder para nos amaldiçoar ou nos lançar praga. Não pega. Não pega, é perca de tempo. Aleluia. Pastor, já eliminou duas coisas que eu estava pensando. Como é que eu vou amaldiçoar o povo? Como é que se amaldiçoa o povo que tem uma promessa? Uma promessa como essa que está escrito em Isaías 54:17. Diz o texto, você quer abrir para ler? Isaías 57:17. Abra e grife. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usada contra ti em juízo terá condenação. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Olha, pastor, como é que eu vou amaldiçoar? Como é que se amaldiçoa um povo que tem uma promessa, como a promessa do Salmo 109, versículo 28? Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos que contra mim se levantam. Alegrem-se, porém, os teus servos. Aleluia. Como amaldiçoar um povo que tem a promessa de Isaías 43:12? Ou qual é melhor? Isaías 43:1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Somente pelo teu nome tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama ardente em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Queridos, um povo que tem promessas como essas, como lhes fazer mal? É possível fazer mal? É possível fazer esse povo de Deus, ficar vulnerável à maldição? É possível? Talvez sim. Como? Como se há uma cerca? Como se há uma proteção? Que nós não podemos ser destruídos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para guardá-lo. Mas sobre isso eu vou estar falando daqui a pouco, porque existe uma forma, uma maneira. Você fica atento, eu vou te dar a dica daqui a pouco. Mas Pérgamo, que cidade era esta? Que cidade é esta, pastor? Cidade onde estava essa igreja?
Esta cidade de Pérgamo ficava mais ou menos a uns 30 quilômetros para dentro do sertão, chamado região da Ásia Menor, Turquia. Esta cidade tinha sido, historicamente, capital de um reino chamado Reino de Atalido. Mas, mais ou menos 23 anos antes de Cristo, aconteceu esse reinado. Pérgamo era uma capital, e isto faz uma diferença muito grande em relação às outras cidades que estavam debaixo do Império Romano. Por quê? Porque no ano de número 133 antes de Cristo, o seu rei morreu. Mas antes de morrer, ele mandou colocar no seu testamento o seu desejo de fazer da cidade de Pérgamo uma cidade, uma província de Roma. Então, houve um desejo no coração deste rei, que morreu, de que esta cidade, seus domínios, seu reino, um dia fosse província de Roma. E isso aconteceu. E o que é que significou isso, pastor, na prática? Na prática significou que Pérgamo era uma cidade diferente, pois era romana. Não porque os exércitos romanos a tomaram, combateram contra os seus exércitos e venceram, mas Pérgamo pertencia a Roma por livre iniciativa do seu rei e do reino. E uma vez que o rei tivesse gordo, eles poderiam não fazer, não é? Mas decidiram fazer o desejo, ou cumprir o desejo do coração do rei. Por exemplo, Éfeso e Esmirna são conhecidas por causa do grande comércio, mas Pérgamo ficou conhecida exatamente por ser uma província romana. Não sendo romanos, eles queriam ser província de Roma. Então era uma cidade política, era a capital provincial de Roma. E o que isso tem a ver com o contexto, pastor? Nós sempre passamos para a igreja o contexto histórico de cada igreja, porque se você notar, sempre que Jesus se revela para estas igrejas, a maneira como ele o faz tem a ver com suas questões históricas, tem a ver com os acontecimentos diários, com as situações que esta cidade, que esta igreja viveu ou está vivendo. Deixe-me passar para vocês algumas peculiaridades da cidade de Pérgamo. Primeira peculiaridade: Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo antigo. A primeira maior biblioteca ficava em Alexandria, isso vocês sabem, mas a segunda maior era na cidade de Pérgamo. Inclusive, é uma das razões do Senhor Jesus Cristo se identificar como se identificou. Se você reler o versículo de número 12, se você fechou a Bíblia, você pecou, mas a graça de Deus está entre nós esta manhã e você será perdoado. Abra sua Bíblia no versículo de número 12, capítulo 2, 12, e você vai ver como é que Jesus se apresenta. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que é que Jesus se apresenta assim? Justamente porque nesta cidade de Pérgamo vem o seu nome. Pérgamo vem de origem grega, pergaminho, que eram materiais onde se escreviam os livros. A cidade se chamava Pérgamo pela sua grande quantidade de livros ou rolos de pergaminhos. Calcula-se que naquela época, na biblioteca da cidade, existiam mais ou menos 200.000 volumes. Não era uma biblioteca pequenininha de esquina, irmãos, era uma senhora biblioteca para aqueles tempos, amém? 200.000 volumes, era uma biblioteca grande. Outra coisa, outra peculiaridade importante,
é que esta cidade, a cidade de Pérgamo, era um grande centro de paganismo, de forma que Jesus a chama de trono de Satanás. Você vê Jesus chamando a cidade de trono de Satanás, ou dizendo que a cidade tem um trono de Satanás, ou melhor, que o trono de Satanás está nessa cidade, e que ele está sentado lá. Isso está no versículo de número 13. Quem sentava no trono da cidade, segundo Jesus, era o próprio Satanás. Por que Jesus afirma isso? Pela grande quantidade de deuses que havia naquela cidade. O padroeiro, o deus padroeiro daquela cidade de Pérgamo se chamava Esculápio. Esculápio era o deus da cura. Seu símbolo, a maneira como as pessoas viam esse Deus, ele tinha a forma de uma serpente. Ou seja, a serpente reinava naquela cidade. Por isso Jesus diz aí no verso 13: o trono de Satanás está aqui, ele está sentado neste trono. Terceira peculiaridade, terceira coisa interessante que tem a ver com a maneira como Jesus se apresenta. A cidade era a última fronteira entre a civilização grega, romana, e a civilização dos bárbaros, no caso, os celtas. Quem estudou história sabe bem do que nós estamos falando. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus fala para a igreja que está localizada ali naquela cidade. Nós vamos ver como é que Jesus se apresenta. Vamos voltar ao texto, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar no texto. Como Jesus se apresenta a esta igreja? Jesus se apresenta a esta igreja como alguém que tem a espada de dois gumes. Versículo de número 12. Ora, espada de dois gumes? Que forma estranha do Senhor Jesus se apresentar a esta igreja. Ora, se você não tem conhecimento da palavra de Deus, talvez você possa achar estranho, mas para nós que somos frequentadores da EBD, que estudamos a Bíblia, que frequentamos reuniões, que ouvimos mensagens, nós nos lembramos logo da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, quando o autor da carta diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque é que o Senhor Jesus Cristo se apresenta para esta igreja como aquele que tem a espada de dois gumes saindo de sua boca. Ele se apresenta como aquele que tem a palavra de Deus. Ora, em uma cultura onde há uma grande biblioteca e as pessoas se gabam de seus escritos, os livros, a cultura daquela cidade, Jesus se apresenta como a palavra, aquele que tem a verdadeira palavra, e esta palavra sai da sua boca. Ele coloca a palavra como ponto de sua identificação para aquela igreja de Pérgamo. Em um lugar onde as letras são abundantes, em um lugar onde Satanás coloca a sua autoridade a partir de raciocínios, a partir do intelecto, Jesus se apresenta para esta igreja como a palavra de Deus. Em um lugar onde o diabo está estabelecendo sua autoridade, em Pérgamo, através dos raciocínios, qual é a arma que Jesus vai usar para destronar Satanás daquela cidade? A arma que o Senhor Jesus vai usar para confrontar os raciocínios malignos que estão coordenando os atos naquela cidade é a verdade da palavra de Deus. Eu sou aquele que tenho a espada de dois gumes em minha boca. Aleluia! Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Meus amados, aqui está a maior arma da igreja contra Satanás.
A maior arma da igreja contra Satanás é a palavra de Deus. Você pode esquecer toda a mensagem, tudo que nós falarmos aqui esta manhã, mas por favor, não se esqueça desta verdade: nós vencemos o diabo com a palavra de Deus. É através da Bíblia Sagrada que nós vencemos o inimigo. A grande arma da igreja na batalha espiritual é a verdade da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 17, a Bíblia Sagrada nos diz: santifica-os. Jesus faz esta oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu amado, não há nada que o diabo mais odeie do que a Bíblia, do que a verdadeira palavra de Deus. Por isso, em toda a história em que a Bíblia, a palavra de Deus, esteve entre os homens, sempre houve ações do inferno para destruir, para queimar, para afastar o homem da palavra de Deus. Satanás é o pai da mentira, e como pai da mentira, ele odeia a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 5, diz assim a Bíblia Sagrada: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o entendimento, a obediência de Cristo. No Salmo 91, versículo de 1 a 4 ainda diz: ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo? Broquel? O que é um escudo? Ora, você sabe que o escudo era uma das armas que os guerreiros usavam. Era uma arma de proteção. Com o escudo poderia se proteger dos dardos inflamados, das flechas, do ataque da espada do inimigo. Levantava-se o escudo e se protegia. Jesus, o salmista, está dizendo aqui neste versículo, aleluia, que a palavra de Deus, a verdade, ela é escudo. Nós nos defendemos do ataque do diabo com a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Ela é o nosso escudo. Mas a Bíblia diz também, o texto diz que é broquel. O que é um broquel, pastor? Broquel era uma das armas que também os soldados, os guerreiros usavam. Mas não era uma arma de defesa, era uma arma de ataque. Com o broquel se atacava o inimigo, se arrebentava com o escudo do inimigo, com as ações do inimigo. O que é que o salmista está dizendo aqui? Que a verdade de Deus, que a Bíblia Sagrada não é só uma ferramenta de defesa, um escudo, não, mas também é uma arma de ataque. Através de, com ela, nós atacamos as hostes do diabo, nós resistimos o poder das trevas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando enfrenta a sociedade de Pérgamo, ele não vem amarrando demônios. Em nenhum momento você vê Jesus falando de amarrar demônios. Em nenhum momento da sua trajetória de 3 anos aqui na face da terra, ele amarrou demônios. Jesus, inclusive, não era muito ficar batendo papo com o diabo. Esse negócio de pastor, de líder, de gente que fica batendo papo com o diabo, isso é antibíblico. Isso não é da Bíblia, isso não é de Deus. Até porque a pessoa na qual o diabo está nele, está ali sendo humilhado, está ali sendo exposto à vergonha na frente de todos. E Deus não gosta disso. Por isso que todas as vezes que Jesus encontrava o endemoniado, a primeira coisa que ele fazia era botar o diabo para fora. E sem papo, sem conversa, vai saindo, e fila indiana. Era assim, irmãos. Por isso, se você aprendeu em algum lugar que tem que ficar batendo papo, conversando com o diabo, isso não é bíblico. Deus nos deu autoridade para enxotá-lo, para colocá-lo para fora, para
Mas hoje as pessoas estão confundindo a arma da igreja com o ritual exorcista. Isso não é prática evangélica. Existem inclusive igrejas aí que tem essa questão de ter esse ritual exorcista. Jesus não chega à cidade onde está o trono de Satanás e diz: está amarrado. Pode amarrar o que você quiser, mas o diabo não vai ficar amarrado porque você disse que ele está amarrado. Você sabe como se amarra o diabo? Vou te ensinar. Não é dizer está amarrado e ele pronto fica amarrado. Existe uma maneira de se amarrar o diabo. Existe uma maneira de se anular Satanás. Existe uma maneira de se desfazer do poder de Satanás. Principalmente uma sociedade infestada de demônios, como a nossa. Como é que nós amarramos o diabo? Brilhando com a verdade de Deus. Se amarra Satanás brilhando com a verdade de Deus. Quanto mais a verdade de Deus brilhar, mais amarrado, mais anulado estará o diabo. É um ledo engano, é um engano de nossa parte pensar que nós simplesmente amarrando demônios, nós vamos conquistar pessoas ou vamos conquistar a ação do diabo. Não, irmãos. Se anula o poder do diabo pregando, falando a verdade de Deus. A verdade de Deus anula o diabo. O que é que o diabo mais teme, pastor Ari? É a verdade. A verdade que vem de cima. A Bíblia Sagrada. Assim como baratas e ratos, quando você acende a luz, eles correm. Não é assim? Você tem barata na cozinha, tem barata dentro do forno. Você abre o forno, acende a luz, barata correndo para tudo quanto é lado. É um desespero. É uma loucura. O rato está lá fazendo a festa, você acende a luz, a rataiada corre. Irmãos, é assim mesmo quando a gente toca a palavra de Deus. É exatamente assim quando nós usamos o brilho da palavra de Deus. Quando chega um servo de Deus cheio da palavra, começa a correr diabo, pipocar demônio, querendo ir embora. Sabe por quê? Porque chegou a luz. E quando chega a luz, as trevas fogem. Por isto, esposa querida, em vez de você ficar amarrando o seu marido, amém? Começa a viver a Bíblia dentro da sua casa. Por isso, marido, em vez de você ficar amarrando a sua esposa, começa a viver Jesus, a palavra, a verdade dentro da sua casa. Por isso, filho, filha, mãe, pode amarrar seus filhos. Comece a dar exemplo, viver a Bíblia dentro da sua casa. E o diabo vai ser amarrado lá, aleluia. E as trevas vão ter que fugir. Aleluia. Aleluia. O diabo gosta das trevas. O diabo gosta das meias verdades, porque ele é o pai da mentira. Mas quando nós acendemos a luz, irmãos, quando a gente tem a Bíblia Sagrada, e eu vou lhe dizer, muitas vezes é melhor tê-la aqui na mente. E as pessoas às vezes não têm ela na bolsa, ou não têm ela na mochila, ou ela ficou em casa, ou se esqueceu. Mas a palavra de Deus não é para andar apenas desse livro na nossa mão. A palavra de Deus é para estar no meu coração. Porque se a palavra de Deus encher o meu coração, meus irmãos, eu vou usá-la a todo instante, a todo momento. A Bíblia diz, Jesus disse, o meu Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de todas as minhas palavras. E não existe coisa mais maravilhosa do que quando você está sendo desafiado pelo inimigo e o Espírito Santo te lembra daquele texto, daquela palavra que está lá no seu coração. Muitas vezes setas malignas são lançadas sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, nas nossas idas e vindas para o trabalho, mas rebatemos essas setas, levantamos o escudo da palavra que está aqui e nos protegemos desses raciocínios loucos e malignos que o diabo muitas vezes lança sobre nós. Agora, detalhe: se eu não tenho a palavra no coração, não vai acontecer o milagre. Jesus não vai botar a palavra lá. Sim, Salabinha. Abracadabra. Queridos, não existe mágica no Evangelho, vou deixar isso bem claro.
O Evangelho não lida com mágica, irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é através da sua palavra, da ação do seu Espírito. É sobrenatural, mas não tem nada a ver com mágica, aleluia. É uma aceitação, é uma conversão, é abraçar um estilo de vida diferente. E isto faz com que o diabo fique amarrado, aleluia. Porque ele não tem lugar na minha vida, ele não vai ter lugar na minha casa, na minha família, ele não terá lugar na igreja, porque a igreja manuseia a espada do Espírito, aleluia. Por isso que a todo instante, a todo momento tem pastor, tem professor, tem gente falando para a igreja: guarda a palavra, leia a palavra, estude a palavra, ande com a palavra, sonhe com a palavra, use a palavra, aleluia, porque é através da palavra de Deus que nós derrotamos o inimigo. Tem gente que quer resistir o diabo se benzando. O vampiro é uma personificação do diabo. E se você não sabia disso, fique sabendo, porque o alvo do vampiro é tirar a vida. E ele faz isso quando ele chupa o sangue. Não é verdade? Vampiros não existem, irmãos. Só morcego. São animais, inclusive mamíferos, não estou enganado. E muitos morcegos não são amantes de sangue e frutas. Existem alguns que até tipo de vampiro que suga o sangue do animal, mas a maioria desses que encontram aí são comedores de fruta. Mas Hollywood fez o vampiro, o homem com aqueles dedões, mulheres bonitas. Não sei se você já notou, mas sempre no filme de vampiro tem orgia. Já notou? Nos filmes de vampiros tem sempre orgia sexual, sedução. É uma verdade, onde o diabo está, vai haver orgia, sedução, desvio de caráter. E aí Hollywood lançou a moda de se resistir aos vampiros com crucifixo. Mas foi Hollywood, viu, irmãos? Hollywood que diz que vampiro não gosta de crucifixo. Foi Hollywood que botou na cabeça das pessoas que água benta, punhal de prata, bala de prata, essas coisas são fatais para o vampiro. Querido, o que é que Hollywood sabe da vida, do mundo espiritual? Nada. Inclusive são instrumentos do próprio para enganar. Querido, você não pode enfrentar Satanás com um punhal de prata, com alho. Eu já encontrei pessoas com colar de alho, pessoas que colocam plantas para proteger. Espada de São Jorge, aqui não passa nada, irmã. É com a espada de São Jorge mesmo que ele vai entrar. Comigo ninguém pode, tem uma plantinha, né? Bota a plantinha lá, comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, o que mais? Arruda, bota arruda na orelha. Agora aqui para nós, irmão, o diabo vai ficar com medo da arrudinha na orelha. E tem a galera que adora sal grosso. Não, você precisa andar no caminho de sal grosso. Querido, sal grosso para mim é só para churrasco. E olha que utilidade abençoada. O sal grosso do churrasco é tudo, porque churrasco sem sal é uma desgraça. Agora, passando disso, não serve para mais nada. Sal grosso, arruda, espada de São Jorge, água benta, essas coisas o diabo está morrendo de rir de você e de mim, irmãos. O diabo teme ao poder de Deus. O diabo teme à luz. E Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo: eu sou aquele que tenho a espada do Espírito, a espada de dois gumes, a palavra de Deus. Você quer vencer o diabo na sua vida? Coma a palavra, use a palavra, viva a palavra, e o diabo vai fugir de você. Como é que a gente resiste o diabo, pastor? Vamos ver na Bíblia, a palavra resistir.
Primeiro, resiste-se ao que o outro diz. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 8: do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. Se você ler o texto do capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai ficar assustado. A forma como Paulo está escrevendo, e de uma forma tão firme, tão clara, tão séria, quando ele fala da ação do príncipe deste mundo, desse maligno, desse ser maligno atuando na sociedade, nos indivíduos. E Janes e Jambres, lá no Antigo Testamento, resistiram a Moisés, que era o porta-voz, que era a boca de Deus para o povo de Israel. Eles resistiram. Como é que nós podemos resistir, pastor? Então eu estou explicando para você sobre a palavra resistência na Bíblia Sagrada. Nós podemos usar a nossa resistência para pessoas erradas. Moisés não era para ser resistido, Moisés era para ser abraçado. Mas às vezes existem pessoas que estão usando sua resistência para resistir à verdade. O texto diz: estes também resistiram a Moisés, resistiram à verdade. Como é que eu resisto ao diabo? Não ouvindo a sua voz, não dando ouvido à sua voz. Não é ouvir, porque às vezes ouvimos. O problema é quando nós guardamos, deixamos descer para o coração, acreditamos naquilo que o diabo falou. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Creram na voz da serpente, creram naquilo que a serpente estava falando, abriram mão da verdade de Deus e acolheram, abraçaram a mentira do diabo, e isto os condenou, e isto fez com que eles se tornassem escravos daqueles ou daquele no qual eles estavam obedecendo, porque é assim, nos tornamos escravos daquele ou daqueles nos quais obedecemos. E Adão e Eva optaram em dar ouvido à mensagem do diabo, jogaram fora a mensagem de Deus e se tornaram escravos de Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, Satanás tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Jesus está lá no deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Mateus 4, 3. E aí o diabo diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, Jesus não tinha a menor dúvida se ele era filho de Deus, até porque fazia apenas algumas horas ou alguns dias que o próprio Deus havia se revelado para ele lá no dia do batismo. Quando ele estava descendo as águas, João Batista estava batizando, lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, a Bíblia Sagrada diz que houve um mover de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifestou. Alguns não entenderam, pensaram que era uma trovoada, que era um trovão, mas o texto bíblico diz que era Deus dizendo, falando: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me satisfaço. Este é o meu filho. Ora, depois de uma declaração dessa, vem o diabo e diz: se tu és o filho de Deus. Só dá ouvido quem é trouxa, né, irmão? Mas você sabe que, infelizmente, o mundo está cheio de trouxa. Você sabe que, infelizmente, a igreja, existem pessoas que acabam dando ouvidos à mensagem do diabo. Jesus guardou a palavra de Deus: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, quando o diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha, eu não preciso transformar a pedra em pão para provar que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou. Eu acabei de ouvir a declaração do meu pai. Eu sei que eu sou filho dele. Aleluia, aleluia. Diabo, você é um fracassado. Satanás, você não presta. Porque ele usa dessas artimanhas. Mas muitas vezes o diabo chega diante de nós, e você sabe que o diabo, quando ele quer nos acusar, ele sempre generaliza. As acusações do diabo são sempre generalizadas. Ele nunca coloca o dedo no ponto. Ele sempre diz: você não presta. Mas em quê? Você não vale nada. Você é um fim, é um fracasso. Ora,
se você acredita nessa mensagem do diabo, você realmente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você anda com a verdade de Deus, se você tem a Bíblia, na mesma hora o Espírito Santo vai fazer você lembrar que você é filho de Deus. Filhinhos, agora somos filhos de Deus, aleluia. É uma das mensagens mais maravilhosas do apóstolo São João, lá na sua carta universal, aleluia. Mas no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, o texto diz assim: ele veio para os céus, mas os céus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Satanás, eu recebi Jesus, eu não sou fracasso coisa nenhuma, eu sou filho de Deus, aleluia. Agora, resistir, em segundo lugar, pode significar rebelião. E aí, conforme o texto que nós lemos em cima, é preciso tomar cuidado para nós não resistirmos à pessoa errada. Tem gente resistindo ao irmão aqui na igreja, tem gente que resiste ao pastor, tem gente que resiste à esposa, resiste ao marido, resiste ao pai. Você está resistindo às pessoas erradas. A Bíblia diz que é para resistir o diabo. Veja que quando o texto fala de resistência ao diabo, o que ele fala primeiro, quando o Tiago nos escreve? Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, estais debaixo da mão de Deus, sujeitem-se a Deus. E aí depois vem: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a resistência ao diabo começa com a sujeição a Deus. Se você não se sujeita a Deus, se você não se sujeita à sua palavra, à verdade, não há como resistir o inimigo. Talvez seja por isso que ele está tendo acesso livre na sua vida. Mas hoje Deus está falando com você: fecha a porta para esse infeliz, não deixa esse calça curta entrar na sua vida de jeito nenhum. Resista a ele. Mas como eu vou fazer, pastor? Eu sou fraquinho, eu sou fraquinha. Resista ao diabo, sujeitando-se a Deus, abraçando o Evangelho. Eu tenho certeza, eu vou lhe garantir, segundo a Bíblia, ele vai embora da sua casa, ele vai embora da sua vida, você vai poder dormir, você vai poder ter paz, porque o diabo não estará mais rondando você nem a sua casa. Terceiro lugar, resistir significa aguentar, suportar. Eu estou analisando a palavra resistir dentro da Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. O que é que significa isso? Você está sendo tentado? Não cedo. O texto está dizendo aqui: ora, vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Você pode resistir mais. Isso é muito fácil. Você está aqui naquela música: vem que eu estou facinho. Ah, tem gente aí que o diabo nem precisa fazer muito. Ah, está caindo, já está correndo, não tem resistência nenhuma. E não pode ter mesmo. Está longe de Deus, está longe da verdade, está longe da Bíblia Sagrada. E aí não tem como resistir, vai ter que correr mesmo, irmão. Corra, viu? Corra! Porque ele não tem poder com aquele que anda com Deus. Mas a turma que não tem Jesus, que não foi lavado e remido pelo seu sangue vertido na cruz, está totalmente exposto à ação do lobo, do diabo. Não estou rogando praga não, é o que a Bíblia diz. Agora, você quer ficar na luz? Você quer estar protegido do inimigo? Fica perto de Jesus, aleluia. Você perto de Jesus, não tem demônio do inferno que possa tocar em você. Por isso não ceda a tentação. Você está sendo tentado? Está querendo entregar o ouro para o bandido? Não entrega ainda não, fica firme, em nome de Jesus. Ore, leia a Bíblia, peça conselhos aos professores da EBD, converse com o pastor. Fala com o diácono. Pastor, mas o diácono está pior do que eu. Bom, aí eu não sei.
Eu não sei. Ah, pastor, o pastor está pior do que eu. Aí então procura um pastor melhor. Procura um diácono crente. Porque diácono tem que ser crente, pastor tem que ser crente, viu, irmão? Você sabia disso, né? Pastor tem que ser convertido a Jesus. Amém? Pastor tem que ser convertido à palavra de Deus. Pastor é luzeiro. Amém? Diácono, gente que ensina a Bíblia é luzeiro. Se você conhece gente que anda com a Bíblia, mas não dá testemunho, não é crente, é um engano. E muitas vezes essas pessoas são usadas como instrumento inimigo para fazer coisas piores, para escandalizar, para afastar a gente de Deus. Mas você tira os olhos dessas pessoas, olha para quem está firme, olha para exemplos. Eu sei que tem muita gente que não é exemplo, mas eu quero que você olhe para Jesus. Amém? Não estou querendo tirar a sua responsabilidade de olhar para mim, não, porque essa responsabilidade não é só minha, não, é de cada um de nós. Olhe para mim, faça o que eu estou fazendo, fale o que eu estou falando, haja como eu estou agindo, cuide da sua esposa como eu estou cuidando, crie os seus filhos como eu crio os meus. É desse jeito. Evangelho é desse jeito, irmãos. Ah, mas isso é difícil demais. Não é difícil. Difícil é ficar sem Ele. Complicado é ficar sem Jesus. Com o Evangelho fica mais fácil. Com o Evangelho, aleluia, é com maionese. Amém? Aleluia. É bênção, aleluia. Então, em quarto lugar, resistir significa rejeitar a pessoa. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo. O que é que significa isso? Deus não gosta, Deus não ouve, Deus não dá a menor para o soberbo. Está sozinho, está por conta dele. O que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo significa não aceitar suas doutrinas. Resistir ao diabo significa querer a santidade de Deus. Vou fazer uma pergunta clara. Você curte grosso? Talvez não tão grosso. Como é que você avalia os programas de televisão que você assiste? Você está resistindo ao diabo ou você está cedendo? Como é que você avalia o seu namoro dentro do contexto aqui que nós estamos falando? Você está resistindo ao diabo ou você está caindo com tudo que tem direito? A pergunta que eu estou fazendo: no seu relacionamento conjugal, você está resistindo ao diabo ou você está a favor dele? Ou você está surfando na onda? Irmãos, Bíblia Sagrada só serve se nós praticarmos. Se nós colocarmos, é espelho, é meu, eu tenho que olhar. Como é que eu estou? Quando eu olho no espelho, o que é que eu vejo do outro lado? O enorme de um nariz. Eu falo, sou eu. Mas eu vejo também os olhos verdes. Por causa desses olhos que eu consegui a Isabel. Você imagine, se eu só tivesse o nariz, seria terrível. Mas Deus é bom, tem uma contrapartida, amém? Aleluia. Leva os dois olhos verdes e o nariz grande junto. Deixa o meu nariz de lado, olha aqui para você. Quando você olha no espelho, você vê quem? Você. A Bíblia é o espelho. Nessa guerra, de que lado você está? Você está resistindo? Ou você está a favor do diabo? Você está a favor de Deus? Resistindo ao diabo? Ou está contra Deus? Contra você mesmo? Porque quando nós estamos dando vazão aos nossos desejos, através das nossas escolhas, nós estamos lutando contra nós mesmos. Nós estamos nos derrotando, nos autodestruindo. Você está entendendo isso, irmãos? Se você é um crente que não lê a Bíblia, se você é um diácono que não tem intimidade com a palavra de Deus, se você é um líder ou um pastor que não guarda a palavra, o diabo não vai sair, meu irmão. Não adianta você ficar lá, achou Satanás, não sai. Ainda vai fazer o seguinte: se eu sair, eu entro em você. Outro dia eu vi um caso desse, não sei se era piada, mas eu vi. Diz que o cara estava expulsando Satanás lá, estava uma guerra danada, sai, não sai, sai, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sai, não sai, sai, se eu sair, eu entro em você, então fica aí mesmo. É duro, eu não sei se é piada, mas
Tomara que seja, né? Não, é melhor você ficar aí mesmo. Satanás tem medo da verdade, por isso ele teme a palavra de Deus. Por isso é importante que leiamos, não apenas leiamos a Bíblia, comamos nesta palavra, mas principalmente que aguardemos. O salmista diz: estratégia para não pecar, para não ficar a favor do diabo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 127, me parece. 119, 11. Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração. Palavra de Deus não é para andar encapado embaixo do braço, irmão. Não é desodorante. Palavra de Deus é para ficar no peito, é para guardar aqui dentro. Aleluia. Jesus sempre em suas mensagens, o que ele mais dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Toda hora, qualquer questão, toda mensagem, está escrito, está escrito. Eu desconfio de pregadores que pregam, que vêm para os púlpitos pregar, que não usam a Bíblia. Eu tenho problemas com essa raça. Amém? E eu quero levar essa igreja a ter problemas com essa raça. Eu quero que essa igreja fique indignada com essa raça, que vem para o púlpito e não usa a Bíblia, fica contando casinho aqui em cima. Irmãos, nós não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui, aleluia, guardando suprimentos, tendo acesso a armas espirituais para lutar contra o inimigo das nossas vidas. Nós não podemos brincar. A igreja não é um parque de diversões. Oxalá que o Espírito Santo coloque-se a responsabilidade, eu usava a expressão, mas essa serve, muito obrigado, de levar a mensagem. Amém? E de zelar pela mensagem que está sendo pregada aqui. Outro dia eu vi um indivíduo aqui, pregou umas coisas que eu fiquei indignado. No dia seguinte, por uma questão de educação, o tempo já estava acabando, eu falei: não vou tratar esse menino mal, ele vai embora em nome de Jesus, mas amanhã eu vou ter que despregar tudo que ele pregou. É triste isso. Gente de Deus, gente que era para estar falando a verdade, a palavra fica agarrado com, sabe, com picuinhas, com coisinhas que não estão na Bíblia Sagrada. Versículo 13: eu conheço o lugar onde tu estás, onde tu moras. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 4, a parte B. A Bíblia Sagrada diz: para um cidadão romano, as tuas orações têm subido. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Eu fico impressionado com esse texto, Brasil. Jesus sabia exatamente a localização do Pedro. E quando ele estava falando com esse cidadão lá de Atos capítulo 10, como é que é o nome dele mesmo? Cornélio. Deus está falando para Cornélio, dizendo: olha, pode mandar procurar, não precisa nem usar o GPS, vai, porque vai cair em cima. Como é que Jesus sabia onde Pedro estava? Eu conheço o lugar onde tu estás. É esse texto que está escrito aí, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Eu fico tão feliz em saber, irmãos, que eu tenho um GPS aqui no meu coração, que está plugado lá com Deus, que não importa onde eu esteja, o buraco que eu esteja enterrado, Deus sempre vai saber aonde eu estou. Olha que maravilha. Aleluia. Eu conheço o lugar onde tu estás, por isso cuidado com o lugar onde tu andas. Eu sei o que você fez no verão passado. Por um lado é maravilhoso saber que Deus conhece tudo, sabe onde estou, onde eu estive e aonde eu estarei. Por outro lado, para a galera que quer pecar, meu irmão, isso é o maior sufoco, porque não tem como se esconder. Como me ausentarei e me esconderei de Deus? Não tem como, diz o salmista. Se desça ao mais profundo dos vales, lá Ele está. Se suba às mais altas montanhas, lá eu encontro.
Para ele não há dia ou noite, ele vê igual. Por mais trevas que haja sobre a terra, ele consegue me ver. Que Deus é esse? É o meu Jesus, é o nosso Senhor. Ele vê tudo, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sei que onde tu moras é um lugar horrível. Eu sei que onde tu estás é uma cidade adúltera, violenta, onde Satanás tem o seu trono. Mas olha, vocês não podem sair daí. Olha que coisa interessante, né? Jesus podia dizer assim: olha, eu vou dar um jeitinho, vocês vão fugir pela esquerda, como o leão da montanha, né? Saindo pela direita, né? Você não pode sair daí. Era a ordem para os crentes da igreja de Pérgamo. Eu quero vocês aí. Se vocês saírem daí, o mal vai tomar conta. As trevas vão abundar. A Bíblia diz que aonde abunda o pecado, tem que superabundar a graça, aleluia. Superabunda a graça de Deus. Por isso ele nunca diz que nós temos que sair. Por isso, por favor, não abandone sua casa, não sai do seu lar, fique aí. Você é a coluna de Deus para abençoar essa esposa. Você é a coluna de Deus para abençoar esse marido. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos, por mais terríveis, por mais difícil que seja a sua família. Não desista deles. Continue aí orando por eles, sendo canal de Deus para a vida deles. Aleluia. Canal de Deus, por favor. Um crente de Pérgamo poderia pensar: eu vou embora daqui, vou para outro lugar, vou para um lugar onde Satanás não tenha tanta ação. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu sei onde habitas. Esta palavra no grego significa casa permanente, Pérgamo. Não é um lugar de morada provisória, mas sim morada permanente. Fica aí, não é para ir embora. Não adianta, irmãos, procurarmos um lugar mais fácil. Não é assim que nós fazemos. Existem pessoas que saem da igreja, deixam suas igrejas. Inclusive, esse é o mal desse tempo. As pessoas não querem se submeter à palavra. É verdade que existem pastores, que existem ministérios, que existem igrejas que, infelizmente, irmãos, eu acho que o único que vai lá é Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus vai em todas as igrejas. Ele é o único que vai lá, porque a vontade que tem é ir embora mesmo. Mas olha, você não vai morrer de procurar por toda Israel. Você vai encontrar uma igreja onde se leva Jesus a sério. E existem muitas aqui na Praça Seca. A Maranata não é a única, graças a Deus, aleluia. Existem pastores sérios aqui do lado de cada Avenida Brasil, como do lado de lá. Existe gente séria no Rio de Janeiro. Tem um monte de bandoleiro, tem um monte de bandido, mas tem gente santa, tem gente levando a Bíblia a sério, tem igreja querendo entrar no céu, aleluia. E se você procurar, você vai achar. Agora, por favor, não desista da sua igreja simplesmente porque veio um rodízio e nós temos a dificuldade do rodízio. Meu rodízio, pastor, não suporta. Irmãos, aguenta firme, aleluia. Porque Jesus não entra em rodízio, aleluia. Graças a Deus que Ele não entra no rodízio, Ele não sai daqui nunca, aleluia. E Jesus aqui é a segurança que essa igreja tem, que os pastores que aqui vierem, aleluia, serão usados e abençoados por Ele, em seu e nosso favor, aleluia. Terceiro, Jesus começa a elogiar essa igreja. Aí a partir do versículo 13, a parte B. Retens o meu nome, diz o texto. Conservas o meu nome. O que significa isso? Os crentes daquela igreja eram fiéis. Eles eram crentes de verdade, porque mantinham o nome do Senhor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu, como sobre toda a terra, toma o seu nome, empresta o seu nome,
E é isso que Jesus faz. Ele emprestou o seu nome para mim e para você. Nós recebemos o seu nome. Aonde nós vamos, não tem jeito. Por mais escondido que você queira estar, por mais escondido que eu queira estar. E olha que eu já tive nos cantos desse país, irmãos. Eu já tive nos buracos desse país, que eu fiquei pensando assim, não, aqui não é possível que alguém vai me reconhecer. E não é que passou um crente da Maraná, disse, pastor Ari, eu falei, não é possível. Um buraco desse, um vídeo imundo, como é que eu nem pecar eu posso? Porque Deus vai estar sempre tomando conta de mim através de um de vocês. Deus vai sempre estar tomando conta de você através de um irmão. Não é possível aqui. Eu estava aqui no meu cantinho, como diz aquele personagem, né? Me deixa, não. Eu quero que seja assim mesmo. Eu quero ser surpreendido, eu não quero é pecar. Aleluia. Eu quero que os olhos de Deus estejam comigo, sobre a minha vida, em todos os buraquinhos e rincões desse planeta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo mantinha sua identidade ligada ao nome de Jesus. Olha que coisa fantástica. A identidade da igreja de Pérgamo estava ligada à identidade de Jesus, ao seu nome. Quem entrava na igreja de Pérgamo não tinha dúvidas acerca desse indivíduo. Ele era crente. Hoje em dia nós temos dúvidas. São tantas as pessoas que entram nos templos e saem, e a gente fica perguntando, será que é crente mesmo? Será que é? Ainda mais agora que todo mundo, que antigamente as pessoas até se diferenciavam, né? Andavam com a Bíblia, tinha uma roupa diferenciada, um corte de cabelo, um coque na cabeça. Apesar de que isso nunca significou ser crente. Tem muita gente que usava coque, mas tinha uma língua que era do tamanho de um trem, não é? E gente linguarudo não entra no céu. Então não adianta ter coque, roupa comprida, manga. Não adianta não passar pó de arroz, andar que nem uma caveira por aí, pensando que não, eu estou andando que nem uma caveira, que nem um morto-vivo, uma morta-viva, só para agradar a Deus. Queridos, isto não tem sentido biblicamente falando. Você, por favor, se cuide, pinte esse cabelo, passa um shampoo, toma um banho, pode botar uma roupa bonita, não pode ser indecente, essa roupa não pode ser imoral, essa roupa não pode estar provocando a sexualidade dos outros, mas é uma roupa idônea, uma roupa bíblica, não importa, ainda que seja um barril. Se você comprar um barril e sair vestido de barril, você está decente. Ninguém vai se meter com você se você está ridículo, se você está assim, fora de moda, demodé, querido. Isso aí eu não estou pouco ligando, e muito menos Deus. Deus quer que a sua alma, o seu espírito e o seu corpo esteja guardado para Ele. Aleluia. Não negaste a minha fé. O que significa isso? Significa que na hora da perseguição a igreja não negou a fé. Jesus cita o nome Antipas. Antipas foi um mártir, um herói. Olha, eu conheço muitas pessoas que colocam nomes em seus filhos de homens e mulheres famosos, heróis na Bíblia Sagrada. Mas eu nunca vi nenhum menino chamado Antipas. Eu queria ter o prazer de apresentar o Antipas aqui na igreja. Olha, aqui está o Antipas de Souza Vieira. Olha, em nome de Jesus, irmão. Por favor, você tem que botar nome no seu filho, bota nome de gente de Deus, nome de gente que serve a Jesus, amém? Nome de gente convertida. Fica usando nome de herói, de cinema, entendeu? Van Damme. Não é apelido, não é nome. Eu conheci o Clark Kent, um super-homem. Você sabia que o super-homem é membro da igreja do México? É um velhinho desse tamanho assim, de óculos. O nome dele é Clark Kent, está lá na... Eu não sei se ele é jornalista, mas eu fico preocupado com ele. Tu disse ele pular de algum lugar pensando que é super-homem que vai voar. Coloque o nome de pessoas que têm significado especial para você e para Deus. Bota o nome do seu filho de artista de cinema, nome do seu filho de pessoas que nunca existiram, de personagens de filme. Em nome de Jesus, irmão, tem misericórdia do seu filho.
Agora tem uns outros nomes aí que eu não quero nem citar, que é complicado demais. Mas tem Davi, Abraão, Marcos, Pedro, Esther. Mas eu queria uma hora dessa apresentar a Deus um Antipas. Quem sabe seja o próximo filho do Marquinhos, Antipas. Aleluia. Fica quietinho aí, não fala nada não, depois conversa. Jesus diz assim: Antipas, minha testemunha fiel. Essa palavra em grego é a mesma palavra para Marte, testemunha, Marte. Antipas foi testemunha fiel na cidade onde estava Satanás, onde Satanás tinha seu trono. Em uma igreja sem santidade, onde vale tudo. Em uma igreja onde tudo é permitido, lá tinha um Antipas, sendo fiel a Deus. Versículo 14: tenho contra ti, vocês toleram alguns que seguem a doutrina de Balaão. Eu fiquei preocupado, que doutrina de Balaão é essa? Balaque, rei dos Moabitas, quer destruir os filhos de Israel, e manda chamar Balaão e diz: amaldiçoe esse povo para que morram. Balaão responde que não pode amaldiçoar um povo que já foi abençoado por Deus. O que fazer então? Só tem um jeito. Números 31:16: se eles pecarem contra Deus, virá maldição. Números 25, de 1 a 3. Só tem um jeito de destruir a igreja do Senhor. Só tem um jeito da Maranata falir, desta igreja, das igrejas evangélicas acabarem, destruídas. Qual jeito, pastor? Fazendo com que esse povo, essa gente, peque contra Deus. Nenhum feiticeiro desse planeta consegue destruir os crentes, nem o próprio Satanás conseguirá fazê-lo. Mas há uma maneira, há um jeito de levar esse povo à queda, beijar a lona, quando eles pecam contra Deus. Se nós pecarmos, virá maldição sobre as nossas vidas. A maior, preste atenção, a maior maldição de todos os tempos, não existe maldição maior do que essa, é não receber Jesus como Senhor de nossas vidas. Não existe maldição maior do que essa. A maior bênção de todas as bênçãos é abrir o coração e dizer: Jesus, eu sou teu e tu és meu. Esta é a maior bênção que um homem pode alcançar na face da terra e na eternidade. Aleluia, amém? Qual era a doutrina de Balaão, pastor? Você merece ser feliz. Você já ouviu isso? Você merece ser feliz. Para se alcançar a felicidade vale tudo. Eu tenho conversado com alguns maridos que abandonam suas esposas, suas famílias, e eles dizem assim: pastor, eu quero ser feliz. Ué, mas aí para você ser feliz você acaba com a sua família? Para você ser feliz você abandona sua esposa e seus filhos? Para você ser feliz você destrói seu casamento? Você traz seu marido? Espera aí, que princípio maligno é esse? Que para você construir você tem que destruir. Para se alcançar a felicidade vale tudo. Não é isso que se diz? Não é isso que as novelas falam? Não é isso que o Bial diz? E você anda atrás de conversa fenda de Bial? Quem é Bial? Quem são esses escritores de novela? Quem são? São homens necessitados da graça de Deus, precisam do socorro de Jesus. Havia dentro das igrejas pessoas que induziam outros ao pecado, e muitos deles eram líderes, mestres. Você pode fazer o que você quiser. Eles diziam: Deus é amor, Deus jamais punirá o homem. Não se preocupe, Deus nunca mandará o homem para o inferno. É verdade, Deus não manda, o homem vai sozinho para lá com suas pernas. Eu ouvi uma história onde demônios procuravam uma ideia para destruir a igreja. Na reunião, um dos demônios disse: vou espalhar que Deus os abandonou. O outro demônio levantou e disse: não, isso não adianta, eles têm a Bíblia. A Bíblia diz que Deus os ama. Eles não vão acreditar nisso. Aí um outro satanazinho lá, um outro diabinho levantou e disse: olha, vou colocar medo no coração deles. Medo escuro, medo de caveira, medo de nós.
Aí o chefe levantou e disse: não, isso não vai dar certo, isso não adianta. A Bíblia tem mais de 8.000 referências, mais de 8.000 referências dizendo não temas. E ainda diz, para completar, que o amor lança fora todo medo. Não, esse negócio não vai dar certo. Não. Aí levantou-se o terceiro espírito maligno e disse: eu sei como fazer, eu vou provocar acidentes, eu vou provocar mortes, desastres, vou destruí-los. O chefe disse: isso não vai adiantar, porque a Bíblia diz que a verdadeira fé é provada pelo fogo. Quanto mais atribulados eles forem, mais firmes eles ficarão. Então como é que nós vamos destruir essa raça? Levantou-se o quarto diabo e disse: eu vou espalhar pelas igrejas uma doutrina que Deus não se incomoda com o pecado. Eu vou espalhar entre os crentes da Maranata que Deus é bom demais, que Deus é amoroso demais para castigar alguém. Eu vou espalhar no meio dos líderes e pastores que podem viver e ensinar as pessoas a viverem como quiserem, que não precisam de santidade, não precisam de pureza. Eu vou espalhar que Deus é tão bom, que eles podem viver uma vida de mentira, podem fazer falcatrua, podem ser mentirosos e enganosos, podem usar de falsidade, que no fim vai dar tudo certo. No fim eles irão para o céu. Aí diz a historinha que o príncipe dos demônios disse: essa sugestão é ótima, foi a melhor ideia que nós já ouvimos nos últimos 200.000 anos. Vamos sair pelas igrejas, vamos sair no meio do povo dizendo que Deus é muito bom, que um pouquinho de religião não faz mal a ninguém. Vamos sair espalhando pelo meio das multidões que não há inferno, que esse negócio de inferno é coisa de pastor, é coisa de homens. Vamos sair por aí espalhando que não haverá dia de acerto de conta, que o homem pode fazer o que ele quiser, o que der na telha, que no final todo mundo vai ser salvo. E é esta mentira que anda rondando e que está entrando aqui nesta igreja. É esta mentira que está entrando na Maranata, que está entrando na Assembleia de Deus, que está entrando no meio das igrejas. Mas há poder do sangue de Jesus Cristo, há poder do nome de Jesus, da palavra de Deus. Vamos resistir a essa mentira do inferno. Esta é a doutrina de Balaão. É esta doutrina de Balaão que precisa ser detida no meio da Maranata, no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Como é que eu faço, pastor? Versículo 16. Eu tenho pecado, eu tenho cedido à ação do inimigo na minha vida. Como é que eu faço? Versículo 16. Arrependa-se, senão virei contra ti, que estás nesta doutrina de Balaão. Eu já abracei essa doutrina, pastor, eu tenho feito exatamente isso. A palavra de Jesus para você esta manhã é a seguinte: arrependa-te, senão virei contra ti. Quem eram os nicolaítas? Eram os que mandavam na igreja. Os nicolaítas mandavam, tinham poder não só para mandar, mas eles manipulavam a igreja. Você conhece gente que manipula a igreja, que manipula irmão? Pois é, são parentes dessa raça aqui, ó, nicolaíta. Está todo mundo casado com a doutrina de Balaão. Mas Deus tem promessas. Jesus tem promessas para os vencedores. No versículo 17 ele diz: ao que vencer, ao que resistir, ao que tomar o meu nome e for com ele até o fim, darei do maná escondido. Aleluia. Que maná é esse? Maná é comida de anjos, maná é comida do céu. Salmo 78, 24, 25, a Bíblia diz: fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu comida do céu, cereal do céu. Aleluia. Êxodo 16, 4, maná é comida de Deus. Pergunto, será que é em Mateus 26, 29 que diz: digo-vos que não mais bebereis deste vinho,
O que Jesus queria dizer com isso? Será que é um vinho guardado para esse dia? Um vinho novo, um vinho diferente? Verso 17, parte B. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito. Aleluia. Há uma interpretação que eu gosto. Aleluia. Na antiguidade, as pessoas eram convidadas para as bodas, e os seus nomes iam gravados em pedras, como os convites dos nossos dias. Eu queria que você pensasse que naquele dia, quando nós estivermos na presença do Senhor, você vai receber uma pedra, e nesta pedra, um nome novo, um nome que Jesus vai te dar. É um nome novo, não é esse Gilberto, Ari, Isabel, não, é outro nome, é um nome novo, e só quem sabe esse nome vai ser você quando ler a pedra, e Jesus que te deu a pedra com esse novo nome. Naquele dia nós vamos receber uma pedra, e esta pedra será o passaporte de entrada, o convite. Na pedra estará gravado o seu nome, seu novo nome, e Jesus o receberá. Lições para você voltar para casa. Eu estou terminando em 3 minutos. Primeira lição: a espada do Espírito é sempre amiga dos santos e inimiga dos pecados. A espada do Espírito é sempre amiga dos santos e inimiga de pecados. Versículo 16. O que é que diz no versículo 16? Portanto, arrependa-te, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu ouvi uma história de um rapaz que matou uma pessoa. Ele era muito rico, esse rapaz que se tornou assassino, e ele contratou um bom advogado. E esse bom advogado, através do seu trabalho, ele conseguiu libertar aquele rapaz, mesmo ele cometendo um assassinato. Mas o rapaz era mal criado, mal educado, e acabou cometendo outro assassinato. Matou outra pessoa, e mais uma vez ele foi preso. Quando ele estava perto do julgamento, alguém lhe disse: olha, surpresa boa, o juiz que vai julgar a sua causa é aquele cara que foi teu advogado ontem. Lembra dele? Que te libertou naquele primeiro processo? Pois é, ele agora é juiz. E ele agora, ele já te conhece. Coloca um sorriso aí nos teus lábios, porque você vai ser absolvido. E aí ele entrou para ser julgado pelo juiz que tinha sido seu advogado anteriormente. E a história diz que o juiz o condenou, e ele ficou assustado, sem saber a razão dele ter sido condenado. Por quê? Vou passar tanto tempo na cadeia. Porque o juiz o condenou a uma dura pena. E ele, antes de sair, levado pelos soldados, ele questionou o juiz: por quê? Por que o senhor me condenou? O senhor já me conhece, o senhor me defendeu ontem, como agora me acusa, me julga e me condena? E o juiz respondeu: naquele primeiro julgamento eu era o seu advogado, mas agora eu sou o seu juiz. Hoje Jesus é nosso advogado. E olha, é maravilhoso conhecer Jesus como advogado, porque ele não perde uma causa. Não queira conhecê-lo como juiz, porque ele julga com justiça, com veracidade, com tenaz. Ele é justo. Segunda lição: a única maldição que devemos temer é a maldição que vem do pecado. A única forma de quebrar essa maldição é fazer o que ele diz no versículo 16: arrependa-se. Eu vou dizer, a única hora que Deus tem pressa é a hora de perdoar. Venho depressa, sem demora. Deus tem pressa de perdoar. Por favor, apressa-te em pedir perdão, apressa-te em reconciliar-se com Deus. Aleluia! Na história do filho pródigo, o único momento que o pai, que representa a Deus, tem pressa é quando ele vê o filho voltando. A Bíblia diz que ele sai da casa correndo
e vai ao encontro do seu filho para abraçá-lo. Esta manhã, o Deus do céu está aqui para abraçar e perdoar todos que arrependidos vierem a Ele. Vem depressa, sem demora, aleluia, em nome de Jesus. Se você vai aplaudir a Cristo, pode aplaudir, aleluia, aleluia. O pecado é tão desgraçado que Deus tem pressa em nos livrar dele. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.